Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre a última semana do profeta Daniel. Eu vou mostrar alguns pontos para vocês através desses mapas mentais. São mapas simples que eu criei no Sony Vegas, somente para a gente estudar, mas vai dar para visualizar bem o que eu quero dizer. Eu já gravei um vídeo falando sobre essa última semana, nesse mesmo estilo, mostrando os erros das interpretações adventistas. E naquele primeiro vídeo que eu fiz, eu mostrei alguns pontos, falei a minha história com os adventistas, expliquei direitinho. Aqui eu não vou explicar tudo de novo. Então, se você está assistindo esse vídeo, pode continuar assistindo até o fim e depois você clica nesse link que está aparecendo aí na tela. Assista esse vídeo também. Nesse vídeo eu explico um pouco da minha história com os adventistas. Explico também sobre alguns vídeos que eu gravei, etc. E nesse vídeo aqui, eu vou explicar outros pontos que eu não expliquei naquele vídeo, eu vou explicar nesse. Esse vídeo não é um vídeo continuação, tanto faz assistir esse primeiro ou aquele, ok? Eu só estou dando esse aviso para vocês entenderem melhor. Se você é adventista e está assistindo esse vídeo, assista até o final. Não para pela metade. Eu acompanho o canal Bíblia Fácil, eu acompanho o canal Na Mira da Verdade, gosto de algumas explicações do professor Leandro Quadros. Tem pontos que eu acho incoerentes também, não concordo porque eu não sou adventista. Não estou defendendo nenhuma denominação através desse vídeo, porque eu não faço parte de nenhuma denominação, então você tem todos os motivos para assistir o meu vídeo. Não estou defendendo nenhuma religião. E eu quero através desse vídeo apresentar motivos para você parar para pensar melhor sobre como os adventistas interpretam a última semana. Se você for uma pessoa que gosta de estudar a palavra de Deus de verdade, pesquisar, que não é assim, ó, mente fechada, assista esse vídeo que está aparecendo aí na tela. Esse vídeo vai trazer um ótimo entendimento para você. Não importa a denominação que você seja, adventista, batista, católico, presbiteriano, testemunha de Jeová, enfim, não importa. Qualquer pessoa que assistir esse vídeo não se arrepende. Vai entender perfeitamente o que eu estou falando e vai poder somar muitas coisas. Você não vai deixar de ser adventista se você assistir esse vídeo. Pelo contrário, vai te agregar informações. Assista esse vídeo que você não vai se arrepender. Agora vamos começar o estudo. Eu queria que você prestasse atenção nos pontos que eu vou mostrar para você. No vídeo anterior, eu usei esse mapa aqui que vocês estão vendo. Esse mapa explica mais ou menos como os adventistas acreditam. Então Jesus morreu aqui na metade da semana e ele fez cessar o sacrifício contínuo. Sobre essa parte também tem muito o que falar. Então, 3 anos e meio depois, vem a morte de Estevão. E aí finaliza a última semana. Ok? Eu também perguntei onde que está a prova bíblica que 3 anos e meio depois foi o apedrejamento de Estevão. Aonde que estaria a prova bíblica para isso? Porque a gente tem que apresentar a prova, não é? Não basta falar. Eu mostrei a explicação que os adventistas dão para conectar a morte de Estevão com o final da última semana. Mas é uma explicação que não me satisfaz isso. Essa explicação não me satisfaz. E aí eu mostrei que no final das 70 semanas, esses 7 pontos têm que estar selados. E aí eu comentei sobre esses 7 pontos, né? Perguntei onde que está a justiça eterna, qual é a visão que foi selada na morte de Estevão, qual é a profecia que se cumpriu na morte de Estevão? Qual é o santo dos santos que foi ungido na morte de Estevão? Eu perguntei que expiação da iniquidade é essa? Porque para mim, para a Bíblia, o escritor de Hebreus fala isso, que Jesus fez a expiação da iniquidade. E foi para gentios também. Só que os adventistas dizem que as 70 semanas estão determinadas somente sobre o povo de Daniel, que seria somente judeu. E que se cumpriu no tempo de Estevão. Então, por que eu e você queremos fazer parte da expiação da iniquidade? Por que nós queremos justiça eterna, se foi determinado somente sobre os judeus? Esse foi mais ou menos o assunto do vídeo anterior. Agora eu vou mostrar outros pontos de incoerência da interpretação dos adventistas. Presta atenção nisso, anota isso. E eu queria que vocês respondessem educadamente. Eu também falei sobre isso no vídeo anterior. Educadamente pode responder, sem xingar os outros de falso profeta, de tonto, de idiota, de vai se converter. Tudo isso é comentário de irmãos adventistas, que dizem que guardam os mandamentos de Deus. Comentários que eu poderia ter bloqueado. Não, mas eu deixei lá. Um dia eu vou passar lá e mostrar para vocês os comentários dos adventistas. Eu nunca chamei um adventista de falso profeta, porque a opinião dele diverge da minha.
Nunca. Falso profeta não vai herdar salvação. Você acha que um falso profeta vai ter salvação? Não, né? Então eu vou perder a minha salvação porque a minha opinião diverge da sua? Então presta atenção aqui. Aqui você está vendo a linha da última semana, a linha do tempo da última semana. Aqui é Cristo, que fez aliança com muitos durante uma semana. Durante uma semana, hein? Não foi mais que isso. Aqui está a morte de Jesus, na metade da semana. Ele fez cessar o sacrifício contínuo. E aqui está o final da aliança. Sabe o que é fim, né? Fim é acabou. Não pode seguir mais a partir daqui. Porque acabou aqui, na morte de Estevão. Agora está a minha pergunta. Jesus fez aliança com muitos durante uma semana. Jesus fez a aliança de Moisés ou a nova aliança? Por que esse tonto fez essa pergunta? Bom, vocês têm que decidir. Se Jesus fez a antiga aliança durante uma semana ou a nova aliança? Será que Jesus veio e estabeleceu a aliança de Moisés com muitos durante uma semana? Porque as 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel. Aqui, ó. E essa última semana faz parte das 70. Então, tem que decidir se Jesus fez a antiga aliança ou a nova aliança. Qual que foi? Você sabe responder? Porque se Jesus fez a antiga aliança, na metade da semana ele quebrou ela. Porque ele tem que fazer a antiga aliança durante uma semana. Mas na metade da semana ele quebra ela. Ele faz cessar o sacrifício contínuo. E o sacrifício contínuo faz parte da lei que Deus deu para Moisés. Chamada de lei de Moisés. Mas é a lei de Deus. Mas não faz sentido se você pensou que Jesus fez a antiga aliança com o povo judeu. Por que não faz sentido? Porque na metade da semana, Jesus pegou o cálice, pegou o pão. Esse pão é o meu corpo que é entregue por vocês. E ele semelhantemente catou o cálice e disse: esse é o sangue da aliança que eu faço com vocês. É a nova aliança. Então Jesus fez a nova aliança com o povo. Porque se você diz que Jesus veio fazer a antiga aliança, na metade da semana ele quebra ela. Não faz sentido, né? Jesus vem fazer a antiga aliança com o seu povo. E a nova aliança fica onde? Fica com quem? Então Jesus veio fazer a nova aliança. Só que diz a profecia que ele fará uma aliança com muitos durante uma semana. E os adventistas dizem que é Jesus. Então Jesus vem e tem que fazer a nova aliança com muitos durante uma semana. Só que é só na metade da semana que ele morre e que ele faz a nova aliança. Sendo assim, ele estaria fazendo a aliança durante 3 anos e meio só. E não durante uma semana. É difícil fazer essa conta? Deu para entender, não deu? Jesus tem que fazer aliança com muitos durante uma semana e não durante 3 anos e meio. Mas Luiz, como é que você não consegue enxergar uma coisa que é tão fácil de entender? Você está complicando as coisas. Como que eu estou complicando? De novo, Jesus morreu na metade da semana, fez cessar o sacrifício contínuo. 3 anos e meio depois, Estevão morreu e aqui se finaliza as 70 semanas. Então a última semana está aqui. Eu queria entender isso. Aonde que está o cessar da transgressão, fim dos pecados, expiação da iniquidade e justiça eterna? Aonde que está isso na morte de Estevão? Não, Luiz, mas Jesus ele fez a justiça eterna por nós. Jesus ele é o fim dos pecados por nós. Jesus fez cessar a transgressão por nós. Por nós quem? Foi estabelecido sobre o povo de Daniel? Sobre os judeus? Como é que você quer ser participante dessas bênçãos se foi estabelecido só para judeu? Como eu queria que os adventistas explicassem isso, mas eles não explicam. E tem mais. Tem muito mais. Selar a visão e selar a profecia. Isso está no livro do profeta Daniel. De qual visão está falando? Daniel teve 3. Eu nem vou mexer nessa parte do Santo dos Santos. Deixa isso para depois. Selar a visão e a profecia. E isso tem que estar estabelecido na morte de Estevão.
O que tem a ver as visões de Daniel com a morte de Estevão? Gente, vamos acordar. O que é isso? Outro mapa mental para a gente explicar. Tá aqui, ó. Daniel capítulo 2, a visão da estátua. Aqui tem todos os reinos. Daniel capítulo 7, os 4 animais. Aqui tem todos os reinos. E Daniel capítulo 8. Tá aqui o carneiro e o bode. Poderia ter colocado mais desenhos aqui, mas para essa explicação basta, né? Poderia ter colocado o santuário, o chifre pequeno, etc. Mas dá para entender. São 3 visões que Daniel teve. Qual delas que selou no tempo de Estevão? Porque aqui tem que bater uma pedra nos pés da estátua e fazer toda a estátua cair, virar pó e o vento levar. Aí a gente vê o estabelecimento do reino de Cristo através daquela pedra que se torna uma montanha, um monte, que é um reino, né? E é o reino eterno. Aqui você vai ver que vai sair um chifre pequeno daqui. Ele vai fazer guerra contra os santos durante 3 tempos e meio. Só durante 3 tempos e meio. Você tem que encontrar a conexão. O que é esses 3 tempos e meio? 1260 anos? E depois desses 3 tempos e meio, vem o ancião de dias e faz justiça aos santos. Tem paralelo entre as visões. Aqui, por exemplo, nos pés da estátua, você vai ver uma pedra, que ela vai vir e bater aqui nos pés da estátua e tudo vai virar pó. Já aqui no capítulo 7, você vai ver que o ancião de dias vai vir aqui, nesse tempo, e vai fazer justiça aos santos. Ou seja, no capítulo 2, Cristo é a pedra. No capítulo 7, Cristo é o ancião de dias. E no capítulo 8, a gente vai ver também o tempo determinado do fim. É exatamente por isso que em Daniel 9, que está explicando tudo isso daqui, e os adventistas não querem entender isso, não querem enxergar, em Daniel 9 fala a visão e a profecia, porque todas elas, em um determinado momento, profetizaram o tempo do fim. Todas elas. Aqui onde eu assinalei esses 3 pontos, é onde está o tempo do fim. Em Daniel 2, não vai estar escrito que é o tempo do fim. Mas veio a pedra, bateu nos pés da estátua, destruiu a estátua, virou pó, e aquela pedra se tornou um reino eterno. Será que vai vir outro reino depois? Tirar o poder de Cristo? Então, aí é o tempo do fim. Tem que meditar. E os 10 dedos da estátua está em paralelo com os 10 chifres da besta. Aqui também está determinado o tempo do fim. Vem o ancião de dias e destrói o chifre pequeno. Só depois de 3 tempos e meio. Esses 3 tempos e meio, queira você enxergar isso ou não, ele faz conexão com a última parte da semana. E isso está no fim, porque Daniel 7 está em paralelo com Apocalipse 13. E ninguém pode dizer que Apocalipse 13 já se cumpriu. E por isso que em Apocalipse 13 vai aparecer 42 meses, 1260 dias em Apocalipse 12, que faz conexão com Apocalipse 13, aparece tempo, tempos e metade de um tempo. Como é que os adventistas interpretam tudo isso aleatoriamente, desvinculando tudo? Então aqui, nessa besta, que eu estou mostrando para vocês, está o tempo do fim, em paralelo com os pés da estátua. E aqui no bode peludo, lembra, o chifre grande cai, nasce 4 chifres no lugar, e de um desses 4 chifres sai o chifre pequeno. É o mesmo chifre pequeno de Daniel 7, não é outro. Aí também está escrito, até escrito, tempo determinado do fim. Como todas as visões, em determinado momento, elas se encontram, elas se tornam a visão. E elas são proféticas, então se torna a profecia. 3 tempos e meio, final da última semana. Aí você vai ter todos aqueles 7 pontos estabelecidos. Isso é coerente. Isso faz sentido. Não faz sentido, não. A última semana ficar para o final, se cumprir 69 semanas e a última ficar para o final, não faz sentido, não. Como que pode falar das 70 semanas sem olhar para as festas? São 7 festas, não são? Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecoste, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. 7 festas. Jesus, ele é o Cordeiro Pascual. Ele é os Asmos. Ele ressuscitou nas primícias. Ele foi revestido de poder. Senão ele não poderia derramar poder do céu, o Espírito Santo. Ele tocou trombetas. Jesus não tocou trombetas? Depois que ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra,
falando das coisas do reino de Deus, e ele ascendeu aos céus, ou seja, um sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos, não em 1844. Isso que é doutrina de homem, isso que não faz sentido. Em 1844, o Santo dos Santos você acha que é onde? É a parte mais santíssima do tabernáculo. E onde você acha que fica o trono de Deus? Você acha que o trono de Deus fica fora do Santo dos Santos? Não tem o tempo aqui agora, mas a Arca da Aliança é a figura do trono de Deus. Pode comparar o tabernáculo terrestre com o tabernáculo celeste, que você vai ver que as posições da menorá, do altar de ouro e da Arca da Aliança, pelos profetas, revela que a Arca é o trono de Deus. E foi dito para Jesus, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os seus inimigos por debaixo dos seus pés. Quando o Filho do Homem ascendeu aos céus, ele se assentou à destra do Pai. No santo lugar? O Santo dos Santos fica onde? Você acha que Deus está fora do Santo dos Santos? Isso daí que é uma coisa cabeluda e absurda. E depois vem a festa dos tabernáculos. Ou seja, Jesus está trabalhando na expiação, que é a sexta festa. Aliás, ele realizou a expiação dos pecados na cruz. Só que essa festa tem um andamento. Mas é a sexta, não é? Se passaram quase 2000 anos e adivinha, não veio os tabernáculos. Um intervalo da sexta festa para a sétima? É, isso que a Bíblia está mostrando. E isso faz sentido, porque a Bíblia está mostrando isso. E se isso faz sentido porque é bíblico e você não pode ir contra isso, por que não faria sentido o intervalo das 69 semanas entre as 70? 69 semanas, intervalo, 70. Por que isso não faria sentido? Isso bate com as festas.